Estamos de volta com o nosso Vida e Saúde hoje todo especial, em clima de festa aqui, porque a gente está pensando na preparação dos filhos para a vida. A gente quer que eles sejam vitoriosos. Você deseja isso para o seu filho? Sim, eu tenho certeza. Participando com a gente temos aqui a doutora Marli Portugal, que é psicóloga e que tem nos ajudado a entender a importância de trabalharmos isso como pais, como cuidadores. Você que é avó que cuida, você que é avô, você que é professora, precisa ajudar nesse desenvolvimento das nossas crianças. E eu quero saber de você, como é que você ensina os seus filhos ou as suas crianças aí a lidarem com problemas? Você acha que é muito cedo para elas lidarem com problemas? É melhor você resolver? Ou você tem uma estratégia, você para, ensina, você observa? O que é que você faz? Conta pra gente, usa o nosso WhatsApp através aqui do QR Code ou então pelo WhatsApp 12 98266 0004. É o número do Vida e Saúde. Se você já tem salvo aí, é só mandar a sua pergunta aqui, sua resposta, na verdade. E se você tem dúvida, se você tem alguma dúvida sobre a criação de filhos, sobre o preparo deles para a vida, é só mandar aí nesse número também que a gente vai tentar responder aqui ao longo desse programa. Vamos explorar essa festa? Porque é o seguinte, a gente tem aqui algumas figurinhas carimbadas de toda a festa, maioria das festas infantis, e nós vamos usar esses símbolos que vão representar princípios que preparam os filhos para a vida. Tenho aqui esse que as crianças amam. Bolha de sabão, Marli, nem toda bolha de sabão é igual, aliás, nenhuma é igual. Assim como o humor. Tem criança que é de um jeito e crianças que são de outro jeito. Eu mesmo que tenho 3 filhos, são todos diferentes, Marli. Exato. O ser humano é assim. Cada um é um. E é lindo, né, ver as diferenças, né? E aí a família se completa, né, com um mais animadinho, outro mais tímido, um fala muito, o outro já nem tanto. A gente só precisa saber lidar com cada um deles, diante da demanda que eles trazem. Tem que respeitar, porque tem um que é mais mal-humoradinho, tem outro que é mais engraçadinho, tem um que tem um pavio mais curto. Ao mesmo tempo que a gente tem que respeitar, a gente tem que procurar desenvolver as virtudes emocionais, eu vou dizer assim. Esse é o papel do adulto, né? Para isso que nós estamos na vida das crianças. Nós temos mais idades, mais experiências, cabe a nós, principalmente os pais, a moldar, a educar, mas entendendo que aquele ser humaninho, ele tem muito do pai, como ele tem muito da mãe, mas ele é ele. Não pode deixar de ser aquela pessoa. E para isso, exige-se o quê? O respeito, a autenticidade de cada criança. Verdade, gente. Muito importante você olhar e identificar cada criança com o seu estilo de humor, o seu estilo de ser, sua personalidade. Agora, essa pinhata aqui tão linda, parabéns, Gabi, que arrasou na construção dessa pinhata. Elas podem simbolizar um pouco daquilo que a gente falou agora há pouco, doutora, sobre as crianças não serem responsáveis pelo estresse que os pais carregam, se tornando às vezes um saco de pancadas, onde eles vão ter que suportar as intempéries do estresse da vida adulta. Sim, isso eu posso dizer até que é um crime psicológico à criança, sabe? Colocar uma pressão sobre uma criança, né? Da nossa vida, do que está dando errado. E aí pressiona aquela criança de um jeito que ela desenvolve aí doenças, né? Por isso que altera o humor, por isso que às vezes muda um comportamento na escola ou em casa mesmo, porque ele está recebendo uma carga de energia negativa do que é do adulto. Muito bem. Agora a gente tem aqui um bolo que já foi tirada a primeira fatia, tá bem aqui, E agora eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre a importância de desenvolver nos filhos a capacidade de não se ressentir.
As crianças superam, por exemplo, não ganhar o primeiro pedaço de bolo. É importante passar por frustrações, passar por dificuldades para que essa virtude se desenvolva, não é, Marli? Exatamente. Queridos pais, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora sobre a frustração. É muito comum eu receber queixas no meu consultório de adultos dizendo o seguinte: ah, doutora, a frustração, né? O que fazer com a frustração? Por que que a frustração existe? Ela me corrói. Queridos, a frustração não é o problema. O problema é não saber lidar com a frustração. E como a gente não aprende a lidar com frustrações? É aí, ó, Teru, nessa fase da infância que a criança, por exemplo, ela quer o primeiro pedaço do bolo. E aí, se ela não ganha, o que é natural? Gente, o que é esperado? Ela expressar que ela não gostou. Então, ela chora, ou ela... meu marido é baiano, sabe? E lá na Bahia, eles têm um ditado que é assim: a criança, quando ela não gosta de alguma coisa, ela dá calundum. O que é dar calundum? É se jogar para trás, bate a cabeça, né? Então, isso é uma expressão. O que, queridas mães, que geralmente, não são em todos os casos, mas geralmente a mãe está mais próximo, né, ali com o filho, o que a maioria dessas mães fazem? Ela dá o bolo, ou ela tira dali, dá um brinquedo, ou se a criança, sei lá, ainda está amamentando, assim, no sentido, está tomando um leite, ela vai dar um leite, ela dá alguma coisa para a criança e a criança se cala. Queridos, o que aquela mãe que é adulta está fazendo com aquele ser humano pequeno? Ela está impossibilitando aquela criança a passar pela frustração. A criança, então, nunca aprende a se frustrar, porque a mãe tirou dessa experiência. Chega na fase adulta, na fase adolescência, se mata ou mata porque não aprendeu a ouvir o não. Então, é muito importante. Ai, mas e aí? Vou deixar a criança chorar? Vou deixar a criança me fazer passar vergonha? Queridos, cada criança é uma, cada fato é um, cada experiência é uma. Você é inteligente, você vai saber como falar com seu filho. Por exemplo, está na festa, não chame, queridos pais, não chame atenção na frente dos outros. Humilha a criança. Então, tire a criança e converse com ela. E deixe-a, se for o caso, chorar. Porque ela sentiu dor, ela sentiu tristeza. Então, ela tem que experienciar essa tristeza para ela conseguir lidar com as próximas. Porque a vida frustra. Então, ensine seu filho a se frustrar. Vou trazer aqui uma interação que chegou pra gente aqui, que tem tudo a ver com isso, Marli. A Eliana Cainelli está dizendo o seguinte: olha, tentei criar meus filhos da melhor maneira possível. Hoje, adultos só falam das coças que eu dei. Me sinto muito mal com isso, não falam nada de bom que eu fiz. Diz aqui a Eliana que, de repente, está sentindo que pegou pesado, que realmente deixou sentir a dor do pedaço de bolo, na expectativa de criar os filhos para a vida, mas agora eles estão expressando isso. Olha, Eliana, vem cá com a gente, porque eu queria que você não considerasse de tudo perdido. Às vezes os filhos falam dessas coças, mas falam com orgulho, viu? Porque sabem que são pessoas melhores graças às suas orientações, né, doutora? É isso mesmo, Teru. Eliana, olhe para seus filhos. O que eles se tornaram, né? Homens íntegros, né? Foi por conta de você, querido. É que a gente não é perfeito. Não existe mãe perfeita, não existe pai perfeito. Mas a gente é errando que a gente acerta. E foi através dessas coças que eles tanto... É porque quem leva é que lembra, né? Uhum. Então, através dessas coças, eles hoje tomam decisões. Eu acredito, eu não conheço vocês, mas eu aposto que eles tomam muitas decisões sábias por conta dessas coças. É verdade. Aliás, olha, quero trazer aqui um outro item de festa. Lembrancinhas, olha, a gente tem aqui algumas lembrancinhas que representam a cumplicidade
Porque é o seguinte, se os filhos pequenos forem cúmplices dos pais, eles vão se lembrar disso na fase adulta. Tem a ver também com o que a gente estava falando aqui, com esse aprendizado, com esse caminhar juntos. Exatamente. O que é ser cúmplice, né, gente? Quando a gente vê algo errado e a gente se cala. Então, de alguma forma, a gente está sendo cúmplice daquilo. Se o seu filho vê você agindo dessa forma, ele aprende a se calar. Só que lá na frente, a cobrança vem. Então, é muito importante aprender a falar, a lidar com os problemas, para que as crianças aprendam também. Não é chamar a sua atenção, porque a criança, olha só, pai e mãe, a criança, ela precisa respeitar o pai e mãe hierarquicamente. Então, se ela tiver que falar alguma coisa, ela vai falar dentro desse parâmetro. Mas os pais precisam respeitar os seus filhos humanamente, porque o filho, antes de ser teu, ele é de Deus. Então, aprenda a lidar com esse filho de Deus, que está sob sua responsabilidade. Lindo, lindo pensar assim, né? Olha, a gente tem um outro item de festa aqui que não pode faltar hoje em dia. Pode ser que você não tenha uma câmera assim, mas você tira retratos aí no seu celular. Então, olha, importantíssimo que se você estiver dando um bom exemplo, a criança vai reproduzir isso na criação dos filhos dela. E pode ser que ela não queira reproduzir isso porque ela não gostou da imagem que se formou. Então, a gente precisa entender que imagem estamos formando. Eu preciso olhar para o espelho todos os dias, ou me olhar e fazer essa pergunta. Que tipo de imagem estou criando para que os meus filhos possam replicar ou não? É, assim, né? O que o meu filho vai levar de casa, né? O que vai ficar? Porque, queridos, os filhos, eles passam pela nossa vida, né? Eles vão sair um dia ou porque vão casar, ou porque vão estudar fora. E o que ficou desta relação? Né? O que eles aprenderam de bom e até de, como disse aí a outra ouvinte, né? O que ficou? Será que ficou só as costas? E essas costas estão servindo para alguma coisa? Tem orgulho? Tem medo? Eles querem ser pais também? Então, depende muito de como você está agindo. A criança é muito inteligente. Não adianta só você falar, faz isso, faz isso, faz isso. Sabe assim, no contexto religioso. Estuda a lição, leia a Bíblia. Se você não tem nenhuma biblioteca dentro de casa, seu filho não te ver lendo, você não tem uma reunião de conversar sobre Deus, sobre planos, sobre dicas. O futuro. Se você não... sobre o futuro, se você não faz isso com seu filho, você já está automaticamente ensinando ele a cada um ficar na sua, a não se reunir, a não procurar, a não querer estar junto. Eu ouço infelizmente, eu falo com dor no coração, mas adolescentes que dizem para mim, a minha vontade é de ficar independente para sumir, não quero mais estar perto deles. Ou pais, né, que falam, olha, eu queria tanto pegar a minha filha e pôr no colo, como eu fazia quando ela tinha 1 aninho, 2 aninhos. Então, o que aconteceu nessa relação? Podemos resgatar. Aliás, olha, a próxima dica aqui tem a ver com esse nariz de palhaço. Vou colocar aqui. Aquele animador de festas que vai tentar alegrar indistintamente todas as crianças. Você aí de casa, dá tratamento imparcial para todos os filhos? Ou você tem aquele favorito, como José, né, que era o favorito do pai e acabou causando tantos problemas, sofrimento para o filho, para os irmãos e para aquele pai amoroso? Quando isso acontece, de pais diferenciar o tratamento, né, assim, mostrando que ama mais um do que o outro, a gente está, de alguma forma, ensinando injustiça para os nossos filhos. Então, assim, o amor, ele tem que ser mesmo, com a mesma intensidade, porque todos são filhos. Agora, educação, vamos falar de educação. Aí, como nós já dissemos antes, que cada um é um, então cada um é de um formato. Mas amar, acolher,
querer estar perto, conviver, é muito importante que seja igual para todos, porque todos são filhos. Oportunidades, mesmas oportunidades, inclusive. Ó, eu tô aqui agora com o nosso convite da festa e esse aqui simboliza algo muito legal, que é o seguinte: quem é que você tem convidado aí para fazer parte da sua festa da vida? Você tem dado atenção aos amigos dos seus filhos? São pessoas que têm ajudado na construção, na edificação do caráter deles, ou são pessoas que têm atrapalhado esse processo? Porque estamos todos em construção, mas cabe aos pais intervir caso seja necessário. Com certeza. E assim, o filho, cada fase é um processo, né, no desenvolvimento ali do cérebro, de como entender, como lidar com a vida. Na fase jovem, né, sei lá, adolescência, é importante entender que o filho, que é aquele ser humano, dá muito valor, dá muito crédito para os amigos. Então, qual o papel do pai e da mãe aí? É ajudar esse filho desde pequeno, desde a infância, a como escolher amigos. Porque quando chegar nessa fase, ele vai saber escolher. Então, para isso, você precisa se aproximar. Você tem que ter uma vida realmente muito participativa na vida do seu filho. Conhecer os amigos, conhecer a família dos amigos, saber ajudar o filho a ter critério. Essa é uma boa companhia, essa é uma boa influência. Ou essa não é uma boa influência para mim. Olha, nós temos aqui agora os docinhos. Sabe aqueles docinhos que ficam, que a criança chega na festa, ela já fica louca para atacar, e aí os pais vêm e falam: não, ainda não tá na hora, é só depois que canta o parabéns, tá exercendo autoridade. E aí a gente quer saber o seguinte: na vida, como é que essa disciplina, essa autoridade, ela está sendo construída? É só quando me convém, ou ela está sendo exercitada assim com frequência para realmente desenvolver o caráter dessa criança? Quero que você fale um pouquinho para a gente da importância dessa autoridade paterna, ou eu não sei se é autoridade ou outra palavra que você gostaria de colocar aqui, doutora. Não, a autoridade é perfeito. Ótimo. E aí a gente precisa diferenciar também aqui duas palavras. Autoridade de autoritarismo. Certo. Eu tenho falado principalmente para as mães assim: olha, você é autoridade, você é mãe, ponto. O tom da sua voz não vai te fazer ser mais mãe ou menos mãe. Então, toma posse da bênção. Você é mãe. Você não precisa gritar, você não precisa ficar beliscando, porque aí você também relaxa, né, a criança. Você atrapalha o comportamento, o processo do aprendizado. Então, se aproprie dessa autoridade. Eu sou mãe. O que eu preciso para ensinar o meu filho? O que me cabe? Saber dizer não, saber colocar limites. Tem um vídeo de um psiquiatra que eu sempre uso nas minhas palestras para os pais, sabe, Teru? Esse psiquiatra infantil, ele diz o seguinte: não descasque as bananas para os seus filhos, não carregue as mochilas, não faça as lições de casa, ajude-os a fazer. É diferente. Esteja com ele, porque tem muitos pais, né, ou mães, vai fazer e vai lá e faça sozinho, mas esteja com ele, mas ele precisa fazer. Ensine as crianças para que ela aprenda como fazer, como praticar, e aí vão se tornar adultos mais saudáveis e mais assim preparados. Com interação. Exato, essa é a palavra. Tem tudo a ver. Mais preparados. Mais preparados, é o que a gente quer. Tem tudo a ver com a velinha do bolo, com o topo do bolo, que é o momento auge de toda a festa de aniversário. Dificilmente você vai para uma festa e vai embora antes de se cantar parabéns. Então, olha, significa que no topo, nesse auge aí da vida, da sua experiência, é preciso aprender a dar o exemplo. Falar para fazer, mas fazer antes de falar. Fala muito mais alto, né, Marli? Muito, mas vocês não têm noção do quanto isso é importante. A criança, eu costumo dizer que ela é como uma esponjinha que vai absorvendo tudo o que está em sua volta. Então, se você age de uma maneira inadequada, a criança vai aprender a ser inadequada.
Sabe essas pessoas, Teru, que tá com o filho, por exemplo, na festa de aniversário, e a criança vai, pula, ou às vezes até fala palavras não adequadas para aquele momento. Onde que ela ouviu isso? Onde que ela aprendeu? Com quem, onde que, né? Em que momento que ela ouviu tal palavra? Se não foi em casa, os pais precisam descobrir de onde está vindo aquela influência. Cabe a nós. Cabe, porque é responsável. Isso é responsabilidade dos pais. Então a gente precisa muito, gente, é difícil, não é fácil não, mas a gente precisa se policiar. Tá. Uma vez que a gente decidiu trazer uma pessoa ao mundo, então é nossa responsabilidade. Então a gente precisa se capacitar até, né? Aprender como lidar com eles. Doutora, eu quero trazer uma aqui que também tem sido assim desafiadora para os pais, que é uma dica que exige assim paciência. Olha, a gente tem aqui o símbolo desse brinquedinho aqui, que é a língua de sogra, que é muito fácil de ser manuseado, ó. Qualquer idade consegue, qualquer idade se diverte. E o que a gente quer dizer com isso aqui, doutora? Que é preciso destinar tarefas apropriadas para aquela faixa etária. O desenvolvimento daquela criança em um adulto colaborador, em um adulto participativo, depende dessas atividades, não é? Exatamente. Então, por exemplo, pegou os brinquedos, né, e espalhou na sala, enquanto está brincando, ok. Não quer mais brincar? Ajude, ou ajude assim, oriente a criança. Então, acabou, vamos guardar, é assim que guarda, pega, põe aqui. Quer que a criança arruma a cama? A criança, ela não tem um braço do tamanho do seu. Então, deixe ela arrumar do jeito aonde o braço dela alcança e valorize isso. Mas veja o que cabe para, né, o tamanho da criança, a capacidade da criança. Mas, pais, estimule os seus filhos a sempre estarem se desafiando e se permitindo a aprender. Isso vem do adulto. Então, estimule os seus filhos. Nem que não fique bem feito, mas o interessante é que você estimule ele a aprimorar. Pode começar com uma tarefa. Eu vou dar exemplo do que acontece lá em casa, tá, doutora? A pequena, que não é mais tão pequena, já está alcançando na pia, consegue guardar uma louça, consegue cortar um legume ali com uma faca sem ponta, consegue arrumar uma cama, e os mais velhos vão desenvolver tarefas mais difíceis. Agora, não tem festa legal sem presente. Vem pra cá, ó, vamos mostrar esses presentes aqui, ó. Ó, lindos. Festa com presente tem outro sabor. Esses presentes as crianças levam para a vida inteira. E eu vou virar aqui agora o que significa esses presentes que a gente tem que levar para a vida inteira, gente. Nós, pais, precisamos corrigir e ensinar. E eu tenho pensado bastante no significado dessas palavras, doutora. Corrigir significa colocar de volta no lugar algo que está indo para um caminho errado. Exatamente. Cabe ao adulto, né, quem é o adulto da relação, né? Então, você pai, você mãe, viu algum comportamento inadequado, uma forma de agir que não é saudável, cabe a você corrigir. E aí precisa saber como corrigir o seu filho. Não é com violência, né? Não é se anulando também. Ai, não adianta falar porque a criança não vai jeito. aprender. Não tem jeito. Tem sim. Você só tem que ter realmente a paciência. Mas se você está com dificuldade, busque ajuda. Procure um profissional. Veja qual a melhor forma para você ensinar o seu filho a fazer as coisas dentro do esperado, né? Perfeição, queridos pais, não existe filhos perfeitos também não, né? Então, até porque não somos pais perfeitos, a gente dá o nosso melhor. Mas olha, a gente trouxe aqui, né, doutora, alguns trechos aqui de livros interessantes sobre educação. O Orientação da Criança é maravilhoso, eu indico para todos os pais. Doutora, vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa, só um parêntese aqui rapidinho para o intervalo, e a gente volta aqui a conversar sobre esse assunto tão importante de preparar os filhos para a vida. E ainda hoje você acompanha aí de casa
o terceiro episódio da série Ciência do Descanso. Importantíssimo para você que quer ser um bom pai também, viu? A gente vai ali e volta já.